E aí, gente, tudo bom? Eu sou o João Pedro. Eu tô aqui com a galera da Mais pra gente continuar a parte das mentorias, certo? Eu tô aqui junto com o Carlos na mentoria de Química da UBQ das estaduais e a gente vai continuar esse trabalho nas mentorias de Química a partir do assunto que o Carlos deu há algumas semanas, certo? Que foi o de equilíbrio de reações químicas, né? Ele deu os 4 métodos e eu vou continuar falando sobre reações químicas e dando a introdução de cálculos químicos para que a gente possa avançar em estequiometria, em gases e algumas coisas que precisam desses conceitos, certo? Então vamos lá. Vamos lá começar. A gente vai fazer primeiro uma diferenciação das reações químicas para as reações nucleares, certo? A gente sabe que as reações nucleares envolvem os núcleos dos átomos, ou seja, principalmente a decomposição. A gente tem, no caso, a decomposição do urânio 235, liberando a partícula alfa, certo? Só que no caso das reações químicas é um pouco diferente, porque as reações químicas envolvem a eletrosfera dos átomos, ou seja, como os átomos se reorganizam formando moléculas, certo? No caso daí a gente tem é, compostos moleculares, né, compostos covalentes, virando outros compostos covalentes, no caso. O gás hidrogênio e o gás oxigênio virando duas moléculas de água, certo? Dois de hidrogênio para um de oxigênio virando duas moléculas de água. A gente tem uma reorganização do compartilhamento de elétrons, ou seja, baseado nisso a gente tem uma noção que as reações químicas vão envolver a eletrosfera, ou seja, compostos covalentes virando iônicos, iônicos virando covalentes, covalentes virando outros covalentes, iônicos virando outros iônicos, certo? Então a gente tem essa distribuição de compartilhamento e de doação de elétrons pelas eletrosferas dos átomos a fim de formar moléculas mais estáveis. Na maioria das vezes, lógico que, por exemplo, em indústrias, a gente tem um comportamento um pouco diferente. No caso, algumas indústrias elas fazem a indução de reações químicas, certo? A fim de gerar compostos que não são tão estáveis às reações de equilíbrio, certo? Mas isso são assuntos que a gente vai ver mais na frente, principalmente na parte de equilíbrios químicos. Mas agora a gente basicamente sabe que as reações químicas elas são envolvidas a fim de gerar átomos e moléculas mais estáveis do que as dos reagentes, certo? Os produtos, na maioria das vezes, são mais estáveis do que os reagentes, ok? E baseado nisso, a gente sabe que esses produtos gerados vão ter características, por exemplo, mudança de coloração, como na queima do papel, onde a celulose e a coloração da tinta vira fuligem, certo? Na combustão. Água sanitária, quando o hipoclorito, né, do hipoclorito de sódio da solução da água sanitária, reage no tecido, desbotando a queima de fogo de artifício, que envolve o conceito do átomo de Bohr, né, assim, da excitação dos elétrons, eles retornando ao seu nível de estabilidade, né, e liberando energia em forma de fóton, certo? Dependendo do cátion do sal, vai ser colorações diferentes. No segundo ponto, a gente tem a liberação de gás, né? Geralmente algumas reações liberam os gases, né, que são mais estáveis do que os reagentes, né, os produtos gasosos. A gente tem a formação de precipitado, por exemplo, o cloreto solúvel, né, o cloreto de sódio, junto com o nitrato, né, que os nitratos são sempre solúveis, são sais sempre solúveis. A gente tem a formação do sólido, que é o cloreto de prata, certo? No quarto ponto, a gente tem a alteração da quantidade de energia. Isso a gente vai ver um pouquinho melhor na parte de termoquímica, certo? Mas agora a gente sabe que a energia de uma reação pode ser alterada. A energia, no caso, o calor. Se uma reação, por exemplo, se a gente fizer uma reação num beck e perceber que ele está gelado, a gente tem noção de que aquela energia, né, aquela reação absorveu a energia do meio, ou seja, deixou o becker mais gelado. Ou seja, a princípio aquela reação ela é endotérmica. Indo porque ela puxa para si, né? E térmica porque ela puxa essa energia. Ou seja, para a reação acontecer, ela precisa, por assim dizer, sugar a energia do ambiente, certo? No caso de reações isotérmicas, elas liberam energia. E liberando essa energia, a gente pode perceber, por exemplo, que o becker acaba ficando mais quente. Ou seja, isso ocorre em dissoluções de sais, isso ocorre em reações orgânicas, reações inorgânicas, enfim. Só dando uma conferida aqui se está tudo ok na gravação, certo, gente? Tudo tranquilo. Continuando.
Então, basicamente, são esses pontos que a gente percebe de uma reação para saber se ela é mais estável, certo? Se ela é formada, se aquela reação química acontece, certo? Diferente das reações físicas, que só basicamente mudam o estado de agregação dos compostos, nas reações químicas a gente muda a organização dos átomos, ou seja, compostos antigos vão gerar novos compostos, certo? Como eu disse, né, que evidencia uma reação química é a transformação, ou seja, a transformação em produtos mais estáveis, certo? Então vamos lá. Para isso a gente vai fazer uma análise, né, dos produtos antes, né, do layout da reação antes e do layout da reação depois das reações químicas, certo? De primeira análise, a gente tem as reações de síntese, que o layout delas é o que? É um composto mais outro composto, gerando um terceiro composto, certo? Esses compostos podem ser simples, essas substâncias, no caso, né, podem ser simples ou podem ser compostos, né, substâncias compostas. No caso daí, a gente tem o magnésio, né, o metal, mais oxigênio virando óxido de magnésio. Isso a gente pode perceber, muito legal, porque ele dá um detalhe aí que ocorre em flashes fotográficos descartáveis, né? Ou seja, é uma reação não reversível. A gente pode perceber pela setinha, certo? Que ela não é de ida e volta, ela é só de ida. Mas no caso, o magnésio, por exemplo, é um experimento que a gente vê muitas vezes em laboratório, que a fita de magnésio, né, quando a gente esquenta ela, quando a gente dá uma ignição e ela entra em contato com o oxigênio do ar, ela acaba meio que entrando em combustão, certo? E gerando óxido de magnésio. E essa combustão libera muita luz, certo? No caso, ele diz, né, que são feitos em flashes fotográficos descartáveis. Que é um detalhe muito bacana de saber, né? E assim, para a próxima reação, a gente tem a reação de análise, né? No caso, análise perceptível, né? Tipo, a gente vê uma quebra, uma decomposição daquela substância, certo? O layout, né? Uma substância A virando B mais C, certo? Lógico que a gente pode ter uma substância A virando B mais C mais D, mas no caso, esse é o layout principal, certo? Algumas reações, né, de decomposição, a gente tem o nomes específicos, né? Por exemplo, a gente vai ver na parte de eletricidade, né, de elétrica, mais para frente, de reações eletroquímicas, mais para frente, mas principalmente a gente pode ter uma noção agora de que a eletrólise, quando os elétrons passam por uma substância, eles podem induzir a decomposição daquela substância, certo? No caso, as setinhas elas acabam tendo um desenhozinho por cima para indicar, certo? Se é uma eletrólise, se é uma fotólise, se é uma pirólise. No caso da eletrólise, a setinha da reação tem um raio, certo? No caso da fotólise, a setinha da reação acaba tendo um lambda, certo? Que é em relação ao comprimento de onda. Mas, mais uma vez, é uma decomposição e é feita pela presença de luz, certo? Por exemplo, a gente tem o nitrato alguns sais, né, de prata que ao entrar em contato com a luz eles decompõem e acaba virando prata sólida, certo? Por exemplo, nitrato de prata. Vamos lá para a próxima, né? A pirólise. A pirólise, o símbolozinho é um delta na seta e ocorre uma decomposição pela ação do fogo ou do calor em si, certo? A pirólise às vezes acontece muitas vezes com alguns sais que dentro do retículo cristalino eles têm água, certo? E quando a gente esquenta, né, quando a gente fornece calor, aquela água evapora e o sal fica anidro, ou seja, sem água, certo? Ele dá um exemplo aqui que os airbags, né, eles são dispositivos de segurança, né, formados por um composto sólido, que é a azida de sódio, que, né, quando ele é acionado o airbag, ele vira gás, né, a gente pode perceber a presença do gás, e o sólido, certo? Que é o sódio sólido e o gás de nitrogênio. Tranquilo? Vamos lá. Para a próxima reação, o próximo layout, né? A gente tem reações de simples troca ou deslocamento, né? A gente percebe muito a mudança de NOx, porque, por exemplo, vamos dizer, no caso, a substância A, ela é uma substância simples, e a gente sabe que a substância simples tem NOx zero, certo? E quando ela troca de lugar com outra substância, ocorre a mudança de NOx. Então, essas
reações de simples troca são também reações de oxirredução, certo? Mas o layout principal é esse. A gente tem uma substância se deslocando, entrando na molécula, por assim dizer, né? Fazendo a nova ligação para outra sair, tranquilo? Aqui dá um exemplo, por exemplo, a lâmina de zinco introduzida a uma solução de ácido clorídrico. Como é que a gente sabe se vai ocorrer essa troca ou não? A gente sabe que essa troca ocorre pela estabilidade dos produtos, certo? E para que isso ocorra, a gente tem uma fila de reatividade para saber quando um elemento é mais reativo do que o outro, tranquilo? Por exemplo, nesse caso, a gente pode ver que os metais comuns, no caso o zinco se encaixa nele, são mais reativos do que o hidrogênio. Ou seja, nessa reação, o zinco vai entrar no lugar do hidrogênio porque ele é mais reativo, ele é mais estável ligado ao cloro. E o hidrogênio, em relação ao zinco, é mais estável da forma gasosa, ou seja, não ligado ao cloro, certo? Mas isso tem que ser sempre feita uma comparação entre um dos átomos que está ligado com o outro átomo que não está ligado, certo? E essa relação a gente faz bastante com essa fila de reatividade, certo? Tem a decoreba, né? Que a gente sabe que os metais alcalinos são mais reativos do que os comuns, que o hidrogênio é mais reativo do que os metais nobres, certo? Enfim, classificação das reações. A gente tem mais uma última classificação, que é a de dupla troca, certo? Que a gente tem, no caso, 4 átomos, por assim dizer, certo? 4 estruturas que vão ser trocadas entre si. Ou seja, a priori, né, o cátion de um vai trocar com o ânion de outro e o ânion de um vai trocar com o cátion de outro. No caso desse exemplo, a gente tem o ácido sulfúrico e o hidróxido de bário. Por que a gente sabe que essa reação acontece? Por que os íons não ficam simplesmente soltos e são basicamente os mesmos compostos? Porque quando isso acontece, a gente tem a formação, né? Quando o ácido e essa base se misturam, a gente tem a formação de água e de um sal. No caso, o sal é um produto sólido, né? E ele é mais estável do que os íons em meio aquoso, ou seja, mais uma característica para que essa reação ocorra. Outra característica, né, pelo fato de ser uma neutralização, é a formação de água. Que a água, né, mais um detalhe para que ocorra as reações químicas, é a formação de eletrólito fraco. Ou seja, a água é um eletrólito fraco. A água por si só não conduz a eletricidade tão bem, certo? É muito pouco que ela conduz. O que conduz a eletricidade, né, o que faz a gente levar um choque se estiver molhado, é justamente os sais que estão dissolvidos na água, entendeu? Então, a água por si só é um eletrólito fraco, né, no caso. O que deixa ela forte como um eletrólito é justamente os íons em meio aquoso, certo? Tranquilo. No caso, né, ele diz que também é gerado o sulfato de bário, que é um sal branco insolúvel, ou seja, mais estável que os reagentes. Beleza, vamos para uma questãozinha só para a gente perceber mais um pouco sobre essas reações, certo? Vamos lá. Antes de começar a questão, só conferir se tá tudo aqui na gravação, né? Tudo tranquilo. Vamos lá. A gente tem o quê? A gente tem nessa reação, ele diz assim: quando se adiciona cal hidratada, ou seja, hidróxido de cálcio, a uma solução aquosa de sulfato de alumínio, substância coagulante, o cálcio se une ao fosfato e o alumínio se liga ao hidróxido, dando origem a um precipitado branco. Escreva a equação química de dupla troca. Tá? Vamos lá. A gente sabe que o hidróxido é uma molécula, né, de oxigênio e hidrogênio com carga negativa. A carga negativa é -1, certo? E o cálcio, por ser da família 2A, o cátion dele tem uma carga 2+. Então, para que essa substância esteja em equilíbrio, eu preciso de 2 hidróxidos para um cálcio, ou seja, CaOH2. Beleza. A gente tem agora o sulfato de alumínio, certo? No caso, o sulfato ele veio do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é H2SO4, ou seja, a carga do sulfato é SO4 2-. O alumínio ele é da família 3A, ou seja, o cátion dele tem uma carga 3+. Pela regrinha do abraço, a gente precisa de 2 alumínios para 3 sulfatos, certo? E eu vou gerar o cálcio que se une ao fosfato. E o alumínio que se liga ao hidróxido. Ou seja, a gente vai fazer a dupla troca dos ânions
e dos cátions, e a gente equilibra depois. No caso, o resultado vai ser esse, certo? Ah, só uma correçãozinha. Aqui ele fala que o cálcio se une ao fosfato, mas na verdade não é fosfato, é o sulfato, certo? Que a questão veio com errozinho. Mas enfim, a gente faz a troca, né, dos ânions, faz um novo equilíbrio, né, sabendo que o alumínio tem carga 3 mais hidroxila 1 menos, que o cálcio tem 2 mais o sulfato 2 cálcio 2 mais o sulfato 2 menos. A gente faz o equilíbrio dos ânions, depois a gente faz o equilíbrio da equação com os coeficientes, certo? Que a gente viu. Ok, então indo para mais uma questão, né? Dessa questão agora da OBQ Júnior, certo? Do ano 2016, e era uma questão aberta. E ela perguntava assim: uma versão caseira de um equipamento de segurança montado sob supervisão de um adulto e apresentado abaixo. Explique seu funcionamento fundamentando os seus argumentos nas reações químicas envolvidas. Beleza, a gente vê, né, um aparelho cilíndrico que tem uma bolsa, né, de bicarbonato de sódio que não entra em contato com o vinagre. Mas assim que é acionado, ela vai entrar em contato com o vinagre, né? Então vai ocorrer uma reação química. E assim, a gente tem no caso, né, o bicarbonato de sódio, o sal de caráter básico, né, que veio do cátion sódio mais e do ânion bicarbonato menos, né, do ácido carbônico. E o sódio, né, no caso do bicarbonato de sódio, veio da base hidróxido de sódio. E o vinagre, a gente tem o ácido carboxílico, né, muito presente, que é o ácido acético, né. Então, assim, para a gente fundamentar na nossa resposta na questão, a gente poderia começar falando sobre o triângulo do fogo, né? Falar que o fogo em si, ele é gerado por energia, no caso, uma energia de ativação, combustível, que é o que vai ser queimado, e um comburente, que é o que mantém aquilo queimando, certo? Além do combustível, no nosso caso, oxigênio. Ou seja, para que a gente possa quebrar o fogo, a gente precisa quebrar um desses três, certo? No caso, como já foi feito fogo, então a gente não pode quebrar a energia de ativação. A gente teria que quebrar ou o combustível ou o comburente. Na maioria das vezes, a gente tira a parte do comburente, certo? Seja abafando, seja adicionando outro gás que vai cobrir o comburente, certo? Então, no caso, por exemplo, do pó químico, a gente tem essa última reação, né? A gente tem o bicarbonato de sódio, que é o pó químico, mas o próprio calor da combustão vai se decompor, gerando água e CO2, né? No caso, o CO2, ele vai mascarar, né? Ele vai ficar no local do comburente e vai impedir que o comburente fique tão perto do fogo, certo? Tipo, ele fique tão próximo ao fogo. E a própria água vai também diminuir um pouco da temperatura local, certo? Enfim, a gente tem vários tipos de extintores, né? Que é o aparato que foi reproduzido anteriormente, sendo que no caso do extintor que estava sendo utilizado, que foi utilizado vinagre, né? No caso ácido acético, mais bicarbonato de sódio, que no caso houve uma reação de dupla troca, certo? Gerando ácido carbônico e, e esse sal, né? Então a gente tem uma reação de dupla troca, que no caso, né, pelo fato do ácido carbônico ser muito instável, ele vai se decompor em CO2 e água, certo? E no caso dos extintores mesmo, a gente tem, ao invés de bicarbonato de sódio, a gente tem carbonato de sódio. E ao invés de ácido acético, a gente tem ácido sulfúrico, que vai acontecer a mesma coisa, uma reação de dupla troca, certo? Formando um sal. E ácido carbônico, que vai se decompor em água e CO2. No caso, o CO2 é o que vai impedir a continuação do fogo, certo? E aí, no caso, a gente pode estabelecer a nossa resposta com essas equações, com teoria sobre os extintores,
Fala um pouco sobre o fogo, né? Como diz o triângulo do fogo e tal. E mais algumas coisas, certo? Vamos lá, essa questão aqui. Considere as seguintes reações não balanceadas entre o sal e uma base, certo? A gente tem aqui no caso fosfato de sódio mais hidróxido de magnésio virando hidróxido de sódio e mais algum sal, certo? No caso a gente tem o ânions trocando com o cátion, né? O ânion de um trocando com o cátion de outro, o cátion de um trocando com o ânion de outro. Ou seja, se a gente viu, né, que o hidróxido agora vai se juntar com o sódio, a gente vai ter que o magnésio vai se juntar com o fosfato, certo? O magnésio a gente sabe, família 2A, vai se juntar com o fosfato que tem carga 3 menos, certo? Vem do ácido fosfórico. No caso, o magnésio vai ficar Mg2, no caso Mg3, né? Por causa da carga do fosfato, fazendo, né, a regrinha do abraço. E o fosfato vai ficar, vão ser dois fosfatos para equilibrar, certo? Então vai ficar Mg3, PO4, 2, certo? Beleza. Que no caso, né, para que a reação ocorra, ele precisa ser um sal pouco solúvel, né? Porque assim, se é gerado NaOH, que é uma base muito solúvel, então não caracteriza uma reação. O que caracterizaria? A produção de um sal pouco solúvel, certo? E vamos lá. No caso do 2, a gente tem cloreto de ferro 3 e hidróxido de potássio, gerando cloreto de potássio. E no caso, o hidróxido vai se juntar agora com o ferro, formando hidróxido de ferro 3, certo? FeOH3. Sendo que o hidróxido de ferro 3, para que isso ocorra, né, já que o cloreto de potássio é um sal muito solúvel, ele teria que ser uma base muito insolúvel. E está correto, porque a base de ferro ela é uma base muito solúvel, certo? As bases solúveis são da família 1A principalmente e da 2A, né? Tirando berilo e magnésio. Então, no caso, né, como a gente pode ver, alternativa A. E é realmente isso, né? O sal de magnésio e o hidróxido de ferro, certo? Tanto sal quanto base pouco solúvel. Tranquilo, só conferindo aqui. Beleza. Vamos lá. Sobre as reações de simples troca, a fila de reatividade de elementos assinada V para verdadeiro ou F para falso. Vamos lá. Se colocarmos uma lâmina de prata em solução de nitrato de cobre, ocorrerá a formação de um precipitado sobre a lâmina. Vamos lá. A prata é, assim, por cima, certo? A prata é o metal nobre, certo? E o cobre na solução, né, no sal, ele é um metal comum, certo? Então, o que, é que a gente pode ter? A gente pode pensar assim por cima, né? Tipo assim, sem ver a fila de reatividade, que a reação não ocorre. Porque a prata ela é mais estável, sendo metal, não em solução, ela é menos reativa, né? Porque ela é um metal nobre. Mas para confirmar, vamos ver a fila de reatividade, né? Vamos voltar um pouquinho aqui os slides. Ó, a gente tem que depois do ouro, né? A gente tem a prata como menos reativa, certo? No caso, o cobre também é considerado um metal nobre, mas ele é bem menos do que a prata, certo? Então a reação não ocorre, é falso, certo? A relação apresentada pela equação AB mais C igual a C mais B só ocorre se a substância C for mais reativa que a B? Correto, porque a gente pode até perceber, né? Nas reações de sal e metal, certo? Onde o metal, ele, quando é mais reativo, toma o local do cátion que está no sal, certo? Vamos lá. O flúor halogênio menos reativo para as reações de simples troca? Na verdade, não. O flúor, como ele tem uma carga negativa muito alta, ele acaba se tornando mais reativo, certo? Vamos lá. As reações de simples troca também são exemplos de reações de oxirredução. Sim, porque, como eu disse, né? Por exemplo, pegando mais uma vez o exemplo do metal e do sal. O metal tem NOx zero. Quando ele toma o local do sal, ele acaba adquirindo o NOx do sal, certo? Do cátion. Vamos lá. Os metais nobres reagem como solução aquosa
os metais nobres reagem com solução aquosa de HCl. Na verdade, como a gente lembra, né, a gente viu, o hidrogênio é mais reativo do que os metais nobres, ou seja, ele é mais reativo, né? Então ele não vai, no caso ele vai tomar o lugar, e os metais não vão tomar o lugar dele, certo? Na solução. Então a afirmativa está errada, certo? Então, vamos lá, né? F, V, F, V, F, certo? Beleza, mais um aqui. Observe as seguintes reações de simples troca. Magnésio, HCl, vai gerar A e um gás, certo? No caso, a gente sabe que o magnésio é mais reativo do que o hidrogênio, ou seja, eles vão trocar de lugar. Se o hidrogênio é término de NOx mais para NOx zero, o único NOx zero que ele pode assumir não é isolado, é com outro hidrogênio, ou seja, esse gás que vai ser gerado é o gás hidrogênio, H2, certo? E o A, que é o sal, MgCl2, certo? Vamos lá. Cobre mais de nitrato de prata. A gente tem a formação de um sólido, IB, certo? Como a gente vai ter uma simples troca, a gente vai ter formado nitrato de cobre e prata, certo? Só que no caso a prata vai ser prata sólida. E o nitrato de cobre, como qualquer nitrato, ele é solúvel. Ou seja, B é nitrato de cobre e o sólido vai ser prata, certo? No caso do 3, ferro e HCl, vai ser gerado gás, né? Novamente o ferro tirando o local do hidrogênio, que esse gás vai ser o mesmo gás da reação 1, que é o gás hidrogênio, e o ferro vai formar o C, que é o FeSL2, certo? Beleza, vamos lá. Letra A. Substância B é nitrato de cobre. A substância B, sim, é nitrato de cobre. Vamos lá. Letra B. O gás formado na reação 1 é o mesmo formado na reação 3? Sim. O gás na reação é o mesmo da 3, que é o gás hidrogênio. O gás formado na reação 1 é monatômico? Não, ele é diatômico, né? É H2. A substância A é MgCl? Não, porque o NOx do magnésio é 2+, ou seja, para equilibrar ele precisa de 2 Cls. Então é MgCl2. O sólido na reação 2 formado é o cobre? Na verdade não, é a prata, certo? Ok, vamos lá dar continuidade. Agora dando continuidade à parte de cálculos químicos, que vai ser muito importante para a estequiometria, gás e outras matérias, ok? Vamos lá. O conceito inicial que a gente tem é a unidade de massa atômica, certo? A gente sabe que o átomo é algo muito pequeno, então não dá pra gente medir com as unidades que a gente usa no laboratório, que a gente usa no dia a dia, certo? Por exemplo, não tem como a gente ficar trabalhando com grama, com quilo diretamente, assim, certo? Porque, como eu disse, o átomo é algo muito pequeno. Então tem uma unidade de massa, que a gente denomina para os átomos inicialmente, certo? Que é o que? A unidade de massa atômica, que a expressão é U, certo? É como se fosse assim, quilograma, grama, centigrama, miligrama, nanograma, e U, certo? Que é a menor unidade de massa. U ou UMA, no caso unidade de massa atômica, que corresponde à fração de 1/12 do isótopo mais comum do carbono, carbono 12, que é o padrão, certo? Por exemplo, então, tipo, se a gente tem o carbono com massa 12, né? Com 12 partículas que dão a massa, né? 6 nêutrons, 6 prótons, e eu tenho 1/12 corresponde a 1, é como se 1 fosse igual a 1, entendeu? A 1/12 de 12 vai dar 1. E isso é padronizado e vai ser utilizado para os outros átomos, certo? A gente vai entender isso melhor um pouco mais na frente. Vamos lá. A massa de um átomo, certo? Massa atômica em um átomo. Indica quantas vezes o átomo é pesado, que é a unidade de massa atômica. Ou seja, quantas vezes, né, aquela massa atômica em traço vai se repetir. Quantas vezes o átomo é mais pesado do que aquela massa atômica que a gente tinha padronizado, certo? No caso, a gente tem, em teoria, números fixos, né? Mas como a gente tem isótopos, que eu vou ver um pouquinho mais à frente, esse número vai ser quebrado, mas geralmente é muito perto de um número inteiro, certo? Vamos lá. Massa atômica de um elemento.
Aí que vem a questão dos isótopos, certo? Por exemplo, aí ele dá o exemplo do zinco, que tem 4 isótopos naturais, com abundâncias diferentes. Ou seja, a gente faz uma distribuição, né, para saber qual é a porcentagem de massa que mais aparece. E a partir disso a gente faz uma média aritmética ponderada para conseguir achar a massa atômica, certo? A massa do elemento, não, agora não mais do átomo, porque o átomo são os isótopos. O elemento já é a massa padronizada. No caso, eu vou pegar a massa de cada um, multiplicar pela abundância e dividir por 100, certo? Para eu achar a massa do elemento químico, certo? Na tabela periódica. No caso do zinco vai ser 65,4. Beleza, vamos lá para a massa de uma molécula. A massa de uma molécula nada mais é do que a soma da massa dos átomos, certo? No caso aí do sulfato de alumínio, a gente vai ter a soma da massa de todos os átomos, que vai dar a massa, no caso não da molécula, mas do composto iônico. No caso aí do C2H5OH, que é o álcool, certo? O álcool etanóico, o famoso etanol, né? Ele vai ter a soma das massas de todos os átomos, pronto. Essa basicamente é a massa molecular, certo? Vamos lá. Agora, a constante de Avogadro vai dar um indício a gente, vai dar uma noção maior do que vai ser o que a gente vai chamar de mol, certo? No caso, ele conta a história, né, do Avogadro, cientista que buscou padronizar e tal. E ele achou essa relação, esse número, certo? Depois foram achados, tipo, um estudo, com análise de sistemas e tal, foram achados esse padrão. Esse número, certo? Que acabou se tornando um padrão. Mas o que significa esse 6,02 vezes 10 a 23? É o seguinte, aí que vem o conceito de mol, que é muito importante, certo? Porque a partir disso, tipo, a partir do conceito de mol, a gente vai poder trabalhar com as unidades. Porque mol é como se fosse um padrão, certo? E desse padrão eu posso ir para várias unidades, né? Para litros, né, de volume, para gramas, que é massa. Eu posso ir para quantidade, eu posso, entender então de mol eu vou variando para as unidades que eu quero trabalhar, que é justamente a parte de cálculos químicos, certo? Vamos lá, o mol é uma quantidade fixa desse número gigantesco. Olha só a potência, elevada a 23, então é muita coisa. Não é à toa que tem a expressão, né? Um mol de alguma coisa, um mol, enfim, é um número muito grande e ele representa essa quantidade fixa, certo? Então, assim, 6,02 vezes 10 a 23 é uma quantidade fixa. Pode ser de átomos, de moléculas, de íons, do que quer que seja, certo? Um exemplo. Um mol de átomos de hidrogênio, só o átomo de hidrogênio, ele sozinho, certo? Vai dar 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Um mol de molécula de H2O, ou seja, eu estou falando agora sobre moléculas, já é outra unidade, certo? Um mol dessas moléculas vai dar 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. No caso, se eu quiser saber a quantidade de átomos nas moléculas, como em uma molécula eu tenho 3 átomos, né, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, multiplicarei esse número de Avogadro por 3, certo? Vamos lá, um mol de íons fórmula de NaCl, ou seja, eu vou ter um mol de Na mais e um mol de Cl menos, né, em um mol de sal. Ou seja, eu vou ter essa quantidade gigantesca, né, 6,02 vezes 10 a 23, de íons de sódio e de íons de cloro, certo? Vamos lá. Agora vamos para o conceito de massa molar. A massa molar é a mesma, né, ela é padronizado para os átomos. Por exemplo, se eu sei que um átomo ele pesa, no caso ele dá um exemplo, né, o átomo de sódio pesa 23 U, ou seja, esse é o peso dele em unidade de massa atômica, ele vai ser correspondido em gramas em um mol. Ou seja, aquele número grande, por exemplo, vê que na tua mão tem essa quantidade, né, 6,02 vezes 10 a 23, tem essa quantidade gigantesca, certo? Só de sódio. Essa quantidade vai pesar 23 gramas, ou seja, é diretamente relacionado ao peso dele em unidade de massa atômica, certo? Isso vai se aplicar para moléculas também. Como a gente viu, né, a quantidade de matéria expressa em mol é a massa sobre a massa molar. Porque, assim, a massa, isso é até uma fórmula que a gente usa bastante em
em questões, certo? Porque ela é bem fácil de decorar. Número de mol massa sobre massa molar. Porque a massa ela é dada em gramas. E a massa molar, como a gente acabou de ver, é dada em gramas por mol. Se eu dividir, eu corto grama com grama e sobra mol, que é justamente a quantidade de matéria, certo? Vamos lá. E a hipótese de Avogadro, agora, né? Ele trabalhou bastante com questão de volumes, com questão de mol, certo? De moléculas. E ele percebeu uma padronização. Ele percebeu que o volume é diretamente proporcional àquela quantidade de moléculas, padronizando a temperatura e a pressão, certo? Como a gente vai ver agora é o seguinte, isso vai ocorrer nas CNTPs, certo? Onde o volume é padronizado a 1 atm e 0 graus Celsius. Esse volume vai ser padronizado para 22,4 litros por mol. Ou seja, aquela quantidade que a gente já tinha estabelecido, ela vai ser aquela quantidade, né, de 6,02 vezes 10 a 23 vai continuar, só que ela vai ser padronizada para gases, né, para 22,4 litros por mol. Ou seja, se eu tiver um mol de hidrogênio, né, de gás hidrogênio, H2, eu vou ter 22,4 litros. Se eu tiver 2 mols, o dobro, 44,8 litros, certo? Então, a gente vai trabalhar nessa proporção. Um mol vai ser 22,4 litros. E assim, algumas questões ainda usam 22,4 litros porque ela é utilizada em ATM. Só que aí o Pacal fez alterações e tal para, em vez de ser um ATM, ser um bar. Ou seja, essa medida vai para 22,71 litros por mol. Mas na verdade depende muito das questões, certo? A gente tem que, porque como é uma constante, eles têm que dar pra gente, certo? Então se eles derem 22,71, a gente trabalha com essa com esse valor, certo? Se eles derem pra gente 22,4, a gente vai trabalhar com 22,4. Então é sempre prestando atenção no que a questão dá pra gente, ok? Então vamos lá. Vamos para uma questãozinha. Qual é a massa em gramas de uma molécula de etano? Essa questão é bem legal porque a gente percebe o que? De cara, né, pelas alternativas, já tem como a gente saber qual é a resposta, certo? Porque assim, ele quer a massa em gramas de uma molécula de etano. Ou seja, a molécula a gente sabe que ela tem um peso muito pequeno, certo? Não tem como a gente ficar medindo em grama, em quilograma, porque é muito pequeno. Enfim, é uma molécula, sabe? Então, para a gente fazer essa transformação, a gente precisaria usar aquele conceito que a gente viu do número de Avogadro, certo? Que é a questão do mol, questão das partículas, né? Daquele número 6,02 vezes 10 a 23. E assim, como a gente sabe que daria um número muito pequeno, o único número provável que aparece aí é esse 5,10 elevado a menos 23, porque a gente vê que é uma potência muito pequena, ou seja, ficaria 0,000000000, tipo, muitos zeros até dar 5, entendeu? Então a gente já tem uma noção de que é uma quantidade em gramas, né? Muito pequena. Mas vamos ver aqui a resposta. A alternativa realmente, né? Alternativa D. E ele fala assim, ó, calculando a massa molecular, né? No caso ele dá na questão a massa molar de cada átomo ou da molécula para a gente calcular. A gente faz só a soma rapidinho, dá 30 U, 30 unidades de massa atômica. Como a gente sabe que é padronizado, 30 U vão dar 30 gramas por mol. Aí vem aquela velha regra de 3, né? Se um mol tem 6, né, ou 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, podemos fazer a seguinte relação. Né? Se é gramas por mol e a gente sabe que o mol é o número de Avogadro, a gente faz o quê? 30 vai estar para um mol, ou seja, 6 vezes 10 a 23 moléculas, assim como uma molécula vai dar a quantidade em gramas. Faz a divisão e vai dar o resultado, né? 5 vezes 10 a menos 23 gramas. Vamos lá para a próxima questão. Um medicamento, né, se apresenta na forma de comprimidos, 75 miligramas, ou como suspensão oral, certo? Um colóidezinho, né? Não vou chamar de solução porque suspensão é um colóide, certo? É uma mistura. Na concentração de 10 miligramas por mililitro, ou seja, 10 gramas por litro, já que é miligrama em miligramas, miligrama em mililitro, certo? A gente pode, dependendo do que a gente for utilizar, a gente pode transformar em grama por litro ou deixar em miligrama por mililitro mesmo, né? Vamos lá. A bula do remédio informa que o comprimido não pode ser partido.
Ou seja, se eu for tomar o comprimido, vai ser o 750 e somente ele, certo? Não pode ser aberto ou mastigado. E que crianças abaixo de 12 anos, a dosagem máxima é de 15 miligramas por quilo por dose. Vamos lá. Considerando apenas essas informações, conclui-se que uma criança de 11 anos, ou seja, menos de 12, pesando 40 quilos, poderia ingerir com segurança no máximo. Vamos lá. Vamos para a resolução, certo? Primeiro, a gente tem que saber a quantidade, né? Já que é em miligramas por quilo por dose. A gente tem que saber quantos miligramas ele vai ter que tomar com o peso dele, certo? Fazendo a regra de 3, né? Se aqui ele diz, né? 15 miligramas por quilo. Se eu tenho 1 quilo, eu vou tomar 15 miligramas. Se eu tenho 40 quilos, eu vou tomar 600 miligramas. Sendo que o comprimido tem 750, ou seja, é além do que essa criança pode tomar, certo? Então já descarta a opção do comprimido. Vamos lá, agora para suspensão oral. A gente sabe que uma suspensão oral tem 100 miligramas por ml. Só que ele tem que tomar 600. Ou seja, uma regra de 3 bem simples, multiplica por 6, né? De 100 para 600, e eu vou multiplicar o 1 ml por 6 e vai dar 6 ml, certo? Então a alternativa vai ser a letra A. 6 ml de suspensão oral em uma única dose. Tranquilo? Vamos lá para a próxima aqui. Sobre as condições apropriadas, o gás é acetileno e ácido clorídrico reage para formar cloreto de vinilo. Substância é usada para produzir policloreto de vinila, PVC, plástico, e foi considerada recentemente carcinogênica, certo? A reação na formação pode ser representada pela equação. Ou seja, se a gente contar os átomos de um lado e do outro, a gente vê que a proporção é de 1 para 1 para 1, certo? Foi ocultado, né, dois coeficientes, mas a gente consegue saber que a proporção é de 1 para 1 para 1. Tranquilo. Quando se obtém 2 mol de cloreto de vinila, o volume em gás do acetileno consumido na SNTP é igual a... Ou seja, se a gente sabe que na SNTP a gente sabe que 22,4 litros está para 1 mol. Se a proporção é de 1 mol para 1 mol para 1 mol, e ele obtém 2 mol, então são consumidos 2 mol de gás, certo? Então o que acontece? A gente sabe que 1 mol é 22,4, ou seja, 2 mols vão ser 44,8 litros. Então, se são gerados 44,8 litros, foram consumidos 44,8 litros, certo? Pela regra de 3 a gente pode perceber aqui, tranquilo? Vamos lá, agora vamos para finalizar algumas questõezinhas da OBQ fase 3, certo? Que envolvem alguns assuntos, né, de reações que a gente viu e alguns assuntos a mais que são legais a gente poder dar uma olhada, certo? Vamos lá. A vitamina C é considerada fundamental para a saúde do indivíduo. Uma de suas funções mais importantes do corpo humano é evitar que o ferro seja oxidado do estado 2 para o estado 3, ou seja, o cátion, ferro, tem dois estádios, né? Dois estados, que é o 2 mais e o 3 mais. No caso do nosso corpo, o essencial, o que a gente precisa é o 2 mais, certo? E o 3 mais ele não é muito importante, até porque, por exemplo, na hemoglobina, o complexo é com ferro 2 mais, entendeu? E algumas outras partes do nosso corpo que, né, precisam de ferro utilizam basicamente o ferro 2 mais. Por isso que a vitamina C é tão importante. Vamos lá. O ferro é importante pois sua deficiência causa, entre outros problemas, anemia, né? No caso das hemoglobinas. Assim, a ingestão de vitamina C com alimentos que contêm o ferro é importante para a manutenção da saúde do indivíduo. Isso ocorre porque, uma curiosidade, né? Que, tem aquele negócio, né? De tomar, de comer feijoada com laranja, né? Comer feijão com laranja. Porque, justamente, pelo fato da vitamina C na laranja atuar junto com o ferro do feijão, certo? Mas vamos lá. Item A. O ferro 2 mais é menos reativo do que o ferro 3 mais. Tem B, né? A vitamina C é um agente redutor com potencial de oxidação maior que o do ferro. Tem C. O ferro 3 mais é um agente redutor com potencial de oxidação maior que o da vitamina C. E tem D. Como o ferro 2 mais é mais reativo do que o 3 mais é o mais reativo do que o 2 mais, a vitamina C oxida o mesmo, impedindo qualquer reação. A vitamina C é o complexo octaedro com o ferro 3 mais, impedindo de reagir com qualquer substância do corpo humano. Vamos lá para o gabarito. É o seguinte. A reação, né, de ferro 2 mais para ferro 3 mais, né, uma reação de oxidação,
ela não vai ocorrer porque a vitamina C vai se oxidar no lugar do ferro. Por exemplo, se a gente ver aqui no canto superior direito, a gente vai ver o potencial de redução e o potencial de oxidação tanto da vitamina C quanto do ferro, certo? A gente percebe que a vitamina C ela tem um potencial maior, né? Ela é mais perto do zero no potencial de oxidação em relação ao ferro. Ou seja, se os dois estiverem no mesmo meio, ela vai querer se oxidar primeiro do que o ferro, certo? No caso aí a gente pode ver a oxidação, né, do ácido ascórbico, que é a vitamina C, na reação aí no canto superior, no canto inferior esquerdo, né? E a gente tem alguns pontos, né, que a vitamina C é um antioxidante, certo? Porque ela se oxida no lugar, tranquilo? E reduz, né, o ferro 3+, em 2+, que é absorvido no corpo. Como disse, né, um exemplo é a hemoglobina. A gente tem o gabarito A e o item D, certo? Principalmente porque no item D ele fala assim, como o ferro 3+ é mais reativo do que o 2+, a vitamina C oxida o mesmo, impedindo qualquer reação, certo? E no caso, né, como ele diz, né, o ferro 3+ é mais reativo do que o 2+, ou seja, o ferro 2+ é menos reativo do que o 3+, certo? Tranquilo. Para a próxima. A questão 5, certo? Essa questão 5 foi tirada da OBQ 2018. É uma questão muito legal porque ela trabalha um pouco com essa parte de cálculos químicos, né? De mol, de átomo, de grama, de enfim, certo? Esses conceitos que a gente viu de cálculos químicos. A gente tem que as dimensões dos átomos, íons e distâncias de ligações situam-se na faixa de 10 a menos 10 metros, ou seja, 1 angstrom, ou 100 picômetros, certo? Então a gente já tem essa relação, né? Que um angstrom ou 100 picômetros vão dar 10 a menos 10 metros. Por exemplo, o raio covalente do hidrogênio é de 74 picômetros. Vamos lá. Suponha que os átomos de hidrogênio possam ser dispostos lado a lado em uma única linha, conforme sugerido no diagrama abaixo, né? Qual é a massa de uma única linha de átomos com exatamente 10 cm de comprimento? Tranquilo, vamos lá para os cálculos, certo? É o seguinte, vamos saber primeiro, né, o diâmetro de um átomo de hidrogênio, porque ele deu o raio. Quando a gente tem um raio, a gente tem metade do diâmetro. Quando a gente tem o dobro, a gente tem o diâmetro. Ou seja, o diâmetro está relacionado diretamente a um átomo. Ou seja, um diâmetro vai estar relacionado a um átomo. Então a gente pega o raio, multiplica por 2 e descobre o diâmetro, certo? Fazendo as relações, né, de escala, a gente vai ver que vai dar 148 vezes 10 a menos 10 centímetros. E é bom a gente sempre deixar em centímetros, porque na reação ele deu a fila em centímetros, certo? Então a gente vai padronizando a fim de facilitar os nossos cálculos. Vamos lá, o número de hidrogênios alinhados no intervalo de 10 centímetros ou seja, a gente pega aquele número de 10 centímetros e divide pela quantidade que a gente tem, certo? A gente pega o todo e divide pelo único, né? Pela parte. Ou seja, vão dar 6,757 vezes 10 à oitava átomos. Ou seja, essa é a quantidade de átomos que tem 10 centímetros. Vamos lá. E o número de mols de átomos de hidrogênio ou seja, a gente sabe uma quantidade de átomos e vai relacionar com a constante de Avogadro, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Faz uma regra de 3 ou faz simplesmente a divisão. Aí a gente vai achar o quê? 1,122 vezes 10 a menos 15 mol, certo? Então, essa é a quantidade de mol. É sempre legal deixar em mol, porque de mol a gente pode ir para, no caso aí, né, para centímetro, para grama, para as unidades que a gente está trabalhando, certo? Um mol é meio com padronização. E agora, descobrindo a massa, já que a gente sabe o mol, né, a gente sabe que o hidrogênio tem massa 1, né, aproximadamente, ou 1,008 gramas por mol. A gente faz o cálculo e descobre que essa linha tem a quantidade em gramas de 1,1 vezes 10 a menos 15 gramas, certo? Que no caso vai ser a letra E. Vamos lá para a próxima questão. A gente tem aqui a reação de enxofre e flúor forma vários compostos diferentes, certo? Inclusive tetrafluoreto de enxofre e hexafluoreto de enxofre, que podem ser precursores para o monóxido de tetrafluoreto de enxofre. A decomposição de uma amostra de tetrafluoreto de enxofre produz 4,43 gramas de flúor e 1,87 gramas de enxofre, enquanto que a composição da amostra de hexafluoreto de enxofre produz 4,45 gramas de flúor
e 1,25 gramas de enxofre. Mostra que os dados são consistentes com a lei de proporção múltipla, certo? A gente vai ver aqui no gabarito, mas vamos para a próxima questão só para a gente ter uma noção também, tá? O declafluoreto de disulfeto é intermediário em reatividade entre o SF4 e o SF6, que é justamente o hexafluoreto de enxofre e o tetrafluoreto de enxofre. Eles se decompõem a 150 graus Celsius, resultando nesses fluoretos monossulfurados, certo? Que são justamente esses dois. Escreva uma equação balanceada para esta reação e identifique o estado de oxidação de enxofre em cada composto da equação, certo? Vamos lá. Vamos agora fazer a resposta do item D, certo? A gente tem que a massa de flúor por grama de enxofre é a seguinte, ou seja, a gente vai montar uma proporção, certo? Massa de flúor sobre massa de enxofre. A gente pega, faz a divisão e acha, né, corta grama com grama, e a gente acha essa constante, certo? Que é pro tetrafluoreto de enxofre. A gente faz o mesmo, né, pega a massa de flúor do hexafluoreto, divide pela massa de enxofre, a gente vai achar, né, corta grama com grama e acha a outra constante. O que é que acontece? A gente vai pegar a razão entre as massas do flúor por grama de enxofre, ou seja, a gente vai pegar essas razões, vai fazer uma divisão, já que a quantidade de enxofre vai ser proporcional, né? Já que isso vai ocorrer porque cada um tem um enxofre na composição, certo? Proporcionalmente em grama, né? E quando a gente faz a divisão, a gente acha uma proporção de 4 por 6. Se a gente fizesse o contrário, a gente acha uma proporção de 6 para 4, certo? Então a gente vê que tem uma proporção múltipla nesses átomos, né? Já que a proporção de enxofre se mantém constante, né? Não necessariamente a mesma quantidade, mas a proporção se mantém constante, né? Em relação ao flúor. E a gente percebe que a proporção que muda é a do flúor, certo? De 4 para 6. Beleza. E no item E, a gente tem a equação, né? Ele fala o quê? Ele fala aqui o declafluoreto de disulfeto. Declafluoreto são 10 flúores. E de sulfeto são 2. No caso do sulfeto vai ser 2 enxofres, certo? Então a gente tem S2F10 gerando SF4 e SF6, certo? Como o composto é neutro, as cargas têm que se equilibrar. Ou seja, se eu tenho 10 flúores e 2 enxofres, para a carga se equilibrar, ele precisa ser, né, como a gente sabe que o flúor é muito eletronegativo, ele vai ter carga menos. E ele está formando 7A, então é um menos. Então, para ficar em equilíbrio, o enxofre tem que ter carga mais 5. No segundo caso, no SF4, a gente vê que são 4 flúores, então mais 4. E no final a gente sabe que são 6 flúores, então vão ser 6 mais para a carga se equilibrar, certo? É isso aí, gente. Então essa aula foi boa para a gente conseguir introduzir o conceito de cálculos químicos, né? E de reações, né? A gente saber os layouts, saber mais ou menos como é que funcionam as reações, para que a gente, né, com a junção desses dois conceitos, né, de cálculos químicos e reações e o de balanceamento, a gente possa trabalhar posteriormente, né, com a parte de estequiometria, que é bastante cobrado, né, tanto em algumas questões, né, em alguns itens de algumas questões abertas na UBQ, até como questões mesmo, certo? Por exemplo, ano passado teve uma questão que foi puramente cálculo químico e cálculo estequiométrico, certo? Enfim, é isso aí, gente. Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma questão, deixe nos comentários, porque deu um problema com a live dessa mentoria, mas a gente vai ficar respondendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai ficar respondendo constantemente até a gravação das próximas aulas, das próximas lives, das próximas mentorias. Mas desde já, obrigado, viu, gente? Isso aí.